O Internacional conseguiu um empate com gostinho de vitória lá em São Paulo, no Itaquerão, na Neoquímica Arena, o empate em 2-2 contra o Corinthians. E já pensa no próximo clássico Grenal, o próximo jogo do Inter na temporada. Roger e Rocher esquentaram o ambiente para esse clássico. Roger falou e revelou um substituto que vai entrar em campo neste clássico do dia 19 no Beira-Rio. Falou sobre os retornos de Fernando Borré e Rogel, que sim, devem estar em campo no clássico. Tem mais. Thiago Maia se disse triste por estar fora do clássico. A gente traz mais detalhes sobre isso e o substituto de Thiago Maia também falou. A reclamação formal do Inter na CBF com um lance escandaloso que aconteceu lá em São Paulo. E a joia da base que fez o gol do empate e falou também. Antes, não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações por aqui. É claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO, kto.com, onde a diversão acontece. Jogue com responsabilidade, o site é para maiores de 18 anos. Gente, vamos lá. Tenho certeza que você, torcedor do Internacional que está me assistindo nesse momento, ficou genuinamente contente com o empate lá em São Paulo em 2-2 contra o Corinthians. Ah, Lucas, mas a gente não jogou bem como nos últimos jogos. Exploda-se. Pelo contexto do jogo, o que se criou, a dificuldade de um adversário que está brigando para não cair, que está jogando a vida e que tem um bom time e bons jogadores, foi sim um bom empate, com os desfalques que o Inter tem e, de fato, pelo jogo, não foi um grande jogo comparado com as últimas atuações do Inter, mas em momento algum o Inter mereceu perder para o Corinthians. E isso é importante de se destacar também. Claro, vamos lá, o Ener Valencia mais uma vez não jogou bem. A gente pode destacar que o Cleiton Sampaio não é um zagueiro hoje tão confiável para o Internacional, assim como o Rogel, que é quem ele está substituindo no sistema defensivo. Mas ainda assim, o Inter fez um bom jogo, foi prejudicado no lance do Ener Valencia, em que o jogador do Corinthians dá uma entrada criminosa no atacante equatoriano do Internacional. Um lance que todo mundo se preocupou, poderia ter sido até uma lesão maior, e o VAR sequer chamou o árbitro da partida. Me admira o árbitro não ter expulsado ali na hora, no lance. Mas igual, sequer foi chamado pelo VAR. Pra que existe o árbitro de vídeo? Essa é uma dúvida que eu tenho. Inclusive o José Olavo Bisol, vice de futebol do Inter, fez uma reclamação nas suas redes sociais por conta justamente deste lance. A gente pode destacar também o gol do Ricardo Matias, de letra, entrando e sendo importante. Primeiro gol do garoto no elenco profissional do Inter. Ele que está para renovar o seu contrato agora até 2028. E principalmente, o ponto que coloca o Inter no G6 do Campeonato Brasileiro. O Inter está na faixa, na zona de classificação para a próxima Libertadores da América, com a derrota do Bahia dentro de casa, lá na Fonte Nova, em Salvador, para o Flamengo por 2-0, e esse empate do Internacional, o Inter sexto colocado com 46 pontos, e um jogo a menos que será cumprido no dia 30 de outubro contra o Flamengo, no Estádio Beira-Rio. Bom, depois dessa partida, o técnico Roger Machado destacou que pelo momento que o Corinthians vive, seria natural que o Corinthians fosse pressionar o Inter. Claro que teve um erro ali, ele mesmo destacou que foi uma infelicidade do Gabriel Carvalho, que recua uma bola, o DPI dá assistência para o Yuri Alberto, e ali com menos de 5 minutos de jogo, o Corinthians já abre o marcador, mas que o Inter sabia que em jogadas de profundidade, jogadas de velocidade e de pressão em cima da defesa do Inter, seria o jogo do Corinthians hoje, pela sua necessidade, por ser um time que briga para não cair. Ele destacou que no segundo tempo a equipe melhorou, que aliás, a equipe piorou, porque o Inter toma esse gol do Yuri Alberto no início do jogo e melhora. Tem reação, tanto que encontra o empate num gol com uma bola desviada do Bernabei, que, gente, vamos lá, o Bernabei tem que ser comprado pelo Inter, é chovendo molhado aqui. Mas o Roger destacou que o Inter consegue o empate, mas melhora no jogo. E no segundo tempo ele sentiu que a equipe viu um campo mais largo, jogadores mais espaçados, não jogando tão compactados, tão próximos. Faltou daí um timing de pressão em cima do Corinthians, do pé na bola, de mais passes, e fez com que o Inter chegasse atrasado nas jogadas e não tivesse feito um bom segundo tempo. Mas ele disse que esse time do Inter se recusa a perder e que sim, o empate é levado para Porto Alegre e muito comemorado. O Roger já projetou
o Clássico Grenal, do próximo dia 19, às 4 da tarde, no estádio Beira-Rio. E ele destacou que vai ser algo singular na sua carreira. A gente sabe que o Roger tem uma história, tá na calçada da fama do rival do Grêmio, que 32 anos de futebol ele já jogou contra o Internacional muitas vezes pelo Grêmio e por outros clubes, e que agora pelo Inter vai ser algo singular. Ele até brincou que vai estar no livro da vida dele, provavelmente, esse momento, que é um momento que todo profissional sonha, poder trabalhar também pelos dois lados de dois clubes de muita grandeza, e que ele vai aproveitar esse momento também da data FIFA para trabalhar a equipe, ajustar o que tem que ser ajustado para essa partida. E o Roger destacou quem provavelmente será o substituto de Thiago Maia, que levou o terceiro cartão amarelo, tá fora do Clássico Grenal do próximo dia 19, lá no outro sábado, sem ser no que vem, no outro ainda no Beira-Rio. E ele falou muito do Bruno Henrique, que é um jogador que tem diferenças com a bola no pé em relação ao Thiago Maia, que é um jogador mais de associação, mas que os dois também têm algumas características similares, e ele deixou claro que o Bruno Henrique deve ser o substituto do Thiago Maia. Destacou que o Fernando sentiu uma lesão muscular, a gente sabe, panturrilha, que vai tentar recuperar ele para o Clássico, que também vai tentar a recuperação do Borré e do Rogel a tempo desse jogo, e a tendência é essa, tá? Que Rogel na defesa, Borré no ataque, e o Fernando formando dupla de volantes ali com provavelmente o Bruno Henrique, que vai substituir o Thiago Maia, vão estar no próximo Clássico Grenal. Bom, eu quero destacar aqui o que o garoto Ricardo Matias, que fez o golaço de letra, foi importante, falou também depois desse empate do Internacional. Ele disse que toda a equipe sabia que seria um jogo difícil contra o Corinthians, ainda mais fora de casa, mas que ele fica feliz pelo seu gol que deu o empate, que que foi muito gratificante para ele marcar esse gol com a camisa do Inter, o primeiro gol dele com os profissionais do Internacional, e principalmente pelo ponto que coloca o Inter no G6 do Campeonato Brasileiro, com empate fora de casa, e que agora tem um Grenal. Ele até brinca, daqui a pouco tem Grenal, e para a resposta dele, mas que ficou muito feliz por ajudar a equipe de alguma forma. Ele até brincou que por tirar a camisa e comemorar com a torcida, levou o cartão amarelo, foi uma emoção ali do momento de fazer esse primeiro gol no profissional e um gol ali nos acréscimos, ajudando a equipe com o empate. O Rocher também falou na zona mista, disse que amanhã viaja cedo para a seleção uruguaia, que é um orgulho para ele representar o seu país, mas comemorou também o ponto conquistado pelo Internacional por ser muito difícil jogar na Neoquímica Arena, e ele até destacou, da forma com que conquistamos esse empate, é sim um bom ponto, que tem que seguir essa invencibilidade, é o 9º jogo do Inter de invencibilidade, e que a equipe lutou até o final, é um ponto que coloca no G6, então sabe a importância disso. Sobre o Grenal, o Rocher destacou que tem muitos dias para trabalhar e descansar para esse jogo decisivo, como disse o Rocher nessa briga do Inter pela Libertadores, e que clássicos são campeonatos à parte e que vai ter que ser bem trabalhado essa partida também no bastidor. O Thiago Maia, que levou o terceiro cartão amarelo, tá fora do Clássico, disse que ficou muito triste por ter levado esse cartão, que ele ficou muito irritado na hora com o árbitro, que ele não acha que era para amarelo, que o juiz explicou na hora que deu o cartão para ele que o Thiago Maia teria matado a jogada, que era um contra-ataque do Corinthians, mas ele destacou que tinha toda uma zaga, e de fato, isso é verdade. Eu acho que o Thiago Maia merecia o amarelo porque foi uma falta dura no meio de campo, mas não por esse argumento do árbitro, de uma puxada de contra-ataque do Corinthians, porque tinha toda a defesa do Internacional ainda lá atrás, tá? Ele disse sobre o pênalti, que deu o segundo gol do Yuri Alberto nessa lei do ex contra o Inter, que ele não conseguiu recuar o braço na hora, mas que isso é Inter, e que o Inter conseguiu ainda assim brigar, lutar, manter o mental forte e buscar esse empate. E o Bruno Henrique, que será o substituto do Thiago Maia, falou também que é sempre bom jogar clássicos, que não sabe ainda se o Roger vai escolher ele, mas que se ele tiver a oportunidade de entrar em campo, vai ser de forma muito focada. Ele destacou que tá se sentindo bem, que ele sabe que o Thiago Maia é o titular e tá fazendo grandes jogos, mas que o time todo tá muito bem, que o Roger colocou um padrão muito interessante e todos estão no grupo de jogadores assimilando, treina com todo mundo, ele quis todo momento se esquivar de que vai jogar o Clássico, mas o Roger já deixou claro que ele é o escolhido e que, obviamente, vão descansar, aproveitar essa parada pra data FIFA também para trabalhar e estarem 100% pro Clássico. E o Mazuco, executivo de futebol do Inter, falou sobre o erro principalmente da arbitragem em não expulsar o Kaká, zagueiro do Corinthians, destacando que conversaram com a arbitragem no final do jogo, que foi um claro lance de expulsão e que era um momento importante do jogo, tava 1-1 e logo depois saiu o gol, 10 minutos depois, o gol de pênalti do Yuri Alberto. O VAR tinha obrigação, segundo o André Mazuco, executivo de futebol do Inter, de chamar o árbitro pelo menos para analisar, e não fez isso. Ele disse que esses erros têm que ser corrigidos, que
que o Inter já reclamou, já se expôs na CBF, já mandou carta, vai mandar mais uma, mas que isso tem que ser corrigido, porque segundo ele, executivo de futebol do Inter, era um lance claro para aplicar a regra e expulsar o jogador do Corinthians. E falou que para ele o Grenal é o maior clássico do Brasil e que vai ser importante agora a parada para a data FIFA para descansar, voltar e se preparar bem, e convocou o torcedor para ir ao Beira-Rio no dia 19 apoiar a equipe. O que tu achou sobre esse empate do Internacional e sobre essas falas que a gente viu aí nesse bastidor do Inter, desse ponto muito comemorado? Deixa aqui nos comentários, tá certo? Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações que eu volto para falar mais do Inter. Beijo, um abraço e até a próxima!